Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui para mais um trabalho em torno do tema do nosso livro que estudamos, Vidas Vazias, que é um trabalho minucioso da nossa irmã Joana de Ângeles para nos ajudar a compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então, esse capítulo é o de número 17, cujo nome é Bênçãos da Imortalidade. É uma riqueza cada capítulo que Joana narra fatos que nós precisamos estar atentos para melhorar a nossa estada aqui na existência, a nossa estada enquanto estamos reencarnados. Reencarnados porque muitas vezes já voltamos para o mundo espiritual e retornamos para a existência física. Então, Joana, com a sua sabedoria, com a sua amorosidade, ela vai traçar um percurso nesse capítulo para que a gente compreenda que a imortalidade é uma bênção. Para nós entendermos as questões da imortalidade enquanto bênção, nós precisamos orar, pedir a Jesus que esclareça a nossa razão, para que a gente compreenda o que é que nós estamos fazendo aqui e como é que nós devemos nos comportar espiritualmente, moralmente, para termos uma existência mais leve e, ao mesmo tempo, ajudarmos a todos aqueles que caminham conosco na presente jornada. Então, vamos fazer a nossa oração, pedindo essa força para abrir a nossa inteligência e abrir os sentimentos do nosso coração, para que a gente possa aprender e não esquecer que bênçãos são essas, que caminhos são esses que a nossa irmã Joana de Ângeles traça para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Jesus. Então, queridos amigos, aí está no Pai Nosso, no mínimo, umas 8 sugestões de como devemos trazer bênçãos para a nossa existência. Pena é que essa súplica, essa oração terna que Jesus nos ensinou, ela não seja pensada e posta em prática em todos esses caminhos que se abrem nessa súplica a Deus. Então, a partir de hoje, nós vamos pensar um pouco mais nas bênçãos da imortalidade a partir da oração do Pai Nosso. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela inicia o seu capítulo falando sobre algo muito interessante, que é a respeito do corpo humano, a respeito da transitoriedade desse corpo, não é? Que nos acompanha em toda a nossa caminhada, a nossa trajetória aqui na Terra, para mergulharmos no magnetismo do planeta Terra. Vou falar dele, né? Porque a forma de se reencarnar em outros planetas mais adiantados do que o nosso, ou bem mais inferiores do que o nosso, que é o planeta Terra,
eu não sei como falar para vocês, né? Faltam-me informações precisas. Vamos falar então do planeta Terra, porque é aqui que a gente mora. É aqui que nós moramos muitas vezes. E moramos muitas vezes em dois planos. No plano espiritual, para onde retornamos depois do processo do morrer, como no plano da existência física, vestidas num corpo, vestidos num corpo, em que nós estamos aqui mourejando, aprendendo a como colocar em prática as lições de Jesus para domar a nossa natureza bruta ainda. E nós, lembrando de natureza bruta, não é? Eu sempre relembro daqueles momentos em que nós somos tocados pela raiva. E o quanto a raiva demonstra a nossa natureza agressiva, a nossa natureza bruta. E quando nós nos deixamos levar por essa emoção, né, negativa da raiva, porque ainda não conseguimos domá-la, nós vamos ver que cada um de nós, e nós mesmos, em momentos diferentes, conseguimos aplacar essa energia destrutiva, porque é uma energia destrutiva, mas se ela for domada, ela será uma energia útil. Então a gente procura resolver essas questões nossas de muitos modos. Aquilo que nos incomoda, seja pela inveja, ou seja, porque dentro de nós despertou uma ferida narcísica, por exemplo. Então, esse narciso desperta, né, esse mundo egóico que nós construímos, já que o ego é o centro da consciência, ele vem à tona numa energia tão grande, que é a energia da raiva, e a gente diz, ela sobe, ela vem de baixo para cima, é como se viesse da terra, né, e nos envolve, e nós vamos então nos comportar, nos portar em conformidade com o nosso nível ético-moral que já alcançamos. Então, é preciso nós olharmos para essa questão. Não é o corpo que tem raiva, é o espírito que criou o hábito, né, de abraçar a raiva para que ela pudesse colocar para fora o incômodo que a gente estava sentindo. É porque ainda não aprendemos a trabalhar com a palavra para esclarecer para nós mesmos por que eu fiquei com raiva. Não é? Eu sou o espírito que mora no corpo. Eu preciso entender primeiro esse corpo biológico, o que é ele, né? Como ele é formado, esse corpo que nasce com uma formação de cerca de 100 bilhões de neurônios, cerca de 100 trilhões de células. Que agregado é esse que produz o corpo perecível e transitório onde nós moramos? Então, aquela história, lembrando agora, né, do mito de Adão e Eva para a criação dos corpos masculinos e femininos, que Deus cria o de Adão, né, da lama da terra, mas Eva, coitadinha, ela não teve o privilégio de nascer da lama da terra. A pobrezinha da Eva nasce para não deixar o Adão sozinho, Deus retira uma costela do Adão e aí fabrica a mulher, né? Fabricando a mulher para ser a sua companheira. Pare aí e pensem antropologicamente nos séculos, né, que nós vivemos aqui na Terra, nos milênios que nós vivemos aqui na Terra. O que é que acontece com a posição feminina diante do poderio masculino? Vamos dizer assim. Há uma subserviência, um entendimento
de que a mulher, porque nasceu da costela de Adão, ela nasce para servir ao homem, ao sexo masculino, e ela vai servir de duas formas. Vai servi-lo como uma escrava e vai servi-lo enquanto escrava de fazer todas as tarefas. Ela também é uma escrava sexual. E enquanto escrava sexual, ela é portadora de todas as culpas do pecado do sexo masculino. Porque ela nasce dessa costela. E ela comete o pecado. Quando vendo aquela árvore, aí é um mito, né? Vamos lembrar aqui só um pouquinho, né? Que esse mito do Adão e Eva foi a forma que foi encontrada para se explicar o evolucionismo, né, que os tempos fizeram na história, né, da própria construção da Terra, do aparecimento das florestas, dos animais, do reino hominal. Então, contar isso foi preciso colocar, né, em PDF, né, traduzir esses bilhões de anos numa historinha bem pequena. Então, é a historinha que eu estou contando aqui para vocês. Então, a gente vai ver esses elementos que compõem o Éden, né? Que compõem o mito do Adão e Eva, sob uma interpretação psicológica. Nós não vamos nos ater à interpretação bíblica, mas se a gente for fazer essa interpretação psicológica, nós vamos ver lá que o Éden é uma fase de criança, né? Representa a felicidade eterna, o bem eterno, que toda criança almeja na sua fase infantil, né? E que as pessoas também têm como um objetivo a alcançar. Mas o que seria então aquela árvore que estava ali no paraíso, que houve uma proibição para que não se tocassem seus frutos? A árvore era apenas uma macieira, mas a representação dela é da árvore do bem e do mal. Ela produzia frutos que eram proibidos de comer. Ora, vocês sabem que tudo que é proibido é atrativo. Basta dizer não vá ali, não faça isso porque é proibido, que a natureza humana já busca o inusitado, porque quer experimentar o que é que acontece, o que é que há ali. Desperta em todos uma curiosidade enorme. Mas Eva passava por ali e um dia, então, surge, ela vê nitidamente que havia uma cobra, né? E vocês vejam que a representação do tronco da árvore, em muitas alegorias, é uma cobra. E a cobra representa a Kundalini, que é a energia sexual, que é a energia da criatividade, que move o mundo, Quando os artistas criam, essa energia Kundalini, ela nasce no cóccix, no corpo físico, mas no perispírito também, porque é uma energia do espírito. Deus, quando criou o princípio inteligente, já trouxe com ele essa energia, né? E essa energia, então, é quem produz tudo que está aí nas existências. A partir do século XVII, por aí, quando a ciência se desliga da religião e vai fazer a sua caminhada de pesquisas, nós vamos ver que a religião ela vai ficar com o mito de Adão e Eva e a ciência vai, então, procurar as causas primeiras das coisas, para, a partir da observação e de vários elementos de pesquisa, começar a descobrir como o mundo funciona. E aí, descobrindo, vai promover um maior bem-estar, a longevidade. Hoje, por exemplo, viver até 75 anos
já é uma meta avançada por conta de toda a ciência desenvolvida que nos ajuda a manter um certo equilíbrio do corpo físico. Só que esse equilíbrio do corpo físico, ele precisa ser entendido, não é? Não entendido a partir do mito, mas é porque se nós entendermos a partir do mito, nós vamos ficar buscando esse eterno Éden, né, que é viver no mundo infantil. Nós vemos aí várias pessoas que vivem no mundo infantil. Todos os que vivem no mundo, os que vivemos, não é, nesse Éden buscado, vivido, né? O buscado é o paraíso, o Éden é eterno, não é? Essa busca nossa é uma busca em que nós nos eximimos de qualquer responsabilidade. Não vou chamar de culpa, né? Nós vamos chamar de responsabilidade, porque a culpa é da Idade Média para trás. Nosso entendimento é que nós temos deveres a cumprir. E se temos deveres a cumprir, nós devemos ter essa responsabilidade cada vez mais desenvolvida. E estando desenvolvida, nós precisamos assumi-la e não culpar nossos pais. Todas as vezes que nós culpamos nossos pais, nós estamos esquecidos das bênçãos da imortalidade. Quem são nossos pais? Espíritos que nos acolheram para dar um novo encaminhamento à nossa vida. E se eles falharam? Se eles falharam, eles são responsáveis, porque eles tinham responsabilidades, né? E nós também somos responsáveis, porque diante da falha de nossos pais, como nós entendemos como falhas, porque muitas vezes não houve falhas. Eu aqui me lembrei agora, né, de nosso amigo, companheiro, querido, amado, Marco Antônio, que retornou, vou abrir um pequeno parênteses agora, para o mundo espiritual, tão jovem, no corpo biológico. E eu me lembrei de um fato muito interessante, que o presidente da casa, do Grupo Espírita Casa de Guará, Ari Quadros, o denominou de o samurai. E muita gente não entendeu por que Ari chamava ele o samurai. E um dia, lá no Recanto de Potira, ele estava no trabalho, né, de ajudar com as feiras, com aquele trabalho muito bonito, muito lindo que é realizado lá. Quando o trabalho terminou, ele me abraçou e disse: Tia Carmélia, me explique se a senhora sabe por que tio Ari me chama de samurai. E eu então estava na parte da evangelização infantil, né, que é realizada lá durante os trabalhos. Abracei ele e falei: ó, Marquinhos, sabe por quê? Pense aí no que é um samurai. Tio Ari está lhe dando uma lição fantástica. Olhe para o seu mundo de raiva. Quando você fica com raiva, o que é que você faz? Aí ele tomou aquele susto e falou: eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo: pois é. O samurai é um ser que passa uma existência ou outras existências dominando sua raiva. Porque quando nós somos tomados pela raiva, nós costumamos realizar atos que nos arrependemos. E muitas vezes esse tipo de reação se torna um hábito. A gente precisa pensar: quando foi que isso começou em minha vida? Com certeza, se nós pensarmos sobre um ponto de vista psicanalítico, tudo iniciou nessa existência lá na infância. Todas as vezes que recebemos um não de nossos pais, que queremos porque queremos alguma coisa, uma raiva nos sobe. E nós temos essa tendência de procurar descontar nos outros a raiva que eu sinto. E tem uma outra questão muito interessante.
é que nós culpamos aqueles outros e vamos buscar o equilíbrio, a felicidade. Muita gente vai buscar nos jogos, muitas pessoas vão buscar no adultério, muita gente busca nas drogas de todas as formas. Aí a gente vê as pessoas que consomem álcool, as pessoas que fumam bastante, quando elas estão nesse momento de produção de uma raiva que se torna descontrolada. Olha o que a pessoa fala, não é? Nós vamos buscar nesse mar de drogas que nos são oferecidas, o aplacamento dessa energia. Então, o que faz o samurai? Ele procura segurar a sua raiva, ele procura educar, ele procura canalizar essa energia para fazer o bem. E ele disse: agora eu lembrei, uma vez tio Ari, há muito tempo, quando eu cheguei na casa de Guará, que eu conversando particularmente com ele, ele me chamou pela primeira vez: velho samurai, ore e faça o bem, para você, desculpe, ir drenando essa energia que descontrolada só faz mal para a gente mesmo. Então ele me disse que ele procurava trabalhar no Recanto de Potira com muito afinco, com muito amor, e ficava muito feliz quando as pessoas de lá, as responsáveis pelo trabalho, a nossa irmã Sandra, nossa irmã Andréa, nossa irmã Renata, nosso irmão Peri, que ligavam para ele, que aquela ligação para ele era assim como ele traduzia: eu tenho amigos de verdade, que se lembram de mim para que eu vá fazer o bem. E me confessou que algumas vezes que ele foi trabalhar na entrega das feiras, lá no Recanto de Potira, atendendo a um convite de um amigo desses, né, lá do Recanto de Potira, é como se aquele telefonema salvassem ele naquele dia. Naquele dia. E eu fiquei ouvindo e agora compartilho com vocês esse momento, né, de intimidade, de alma para alma, que eu tive com Marco Antônio, dizendo com nossa irmã Joana de Ângeles: nós precisamos entender o que é que a gente está fazendo aqui. Nós precisamos entender a trajetória nossa curtíssima, porque o corpo biológico é transitório, é uma existência curta demais. A gente vem para aprender algumas lições, para nos recuperarmos moralmente, mas para isso é necessário que a gente faça um esforço tremendo, né, para vencer a nós mesmos, nesse trabalho autoiluminativo, de que eu me ilumino, essa parte da árvore do bem e do mal, e é a parte do mal desta árvore da vida, que eu preciso controlar, eu preciso drenar, diluir essas energias, porque o corpo biológico, por si só, ele vive no trabalho de mitoses, de multiplicação de células, para manter a existência. Mas há um momento que essa energia vital, ela vai se diluindo, e nós vamos perdendo as forças, seja porque fomos acometidos por uma doença, seja, ou doenças, seja então pelo tempo em que o envelhecimento do corpo, como processo natural que é, já que esse corpo é tão frágil, porque ele é construído com 68% de água. Nosso corpo tem 68% de água, 31% de sais minerais. E esse 1% aí é de uma substância que ainda não se sabe direito o que é mesmo que ela é. Então veja a construção do corpo biológico. Mas nele existem
esses trilhões de células num mecanismo fantástico para a sobrevivência na existência, né? E mais 1 bilhão de neurônios que trabalham nessa engrenagem do cérebro para captar as mensagens do bem ou do mal, conforme o que eu busco, o que eu desejo. E aí eu recebo em forma de inspiração maléfica ou não para a direção da minha vida. Então, o que é que nós temos que prestar bastante atenção? Nós temos que prestar bastante atenção é que esse batismo de fogo contra a nossa natureza tempestiva, nossa natureza raivosa, impetuosa, precisamos todos os dias orar por nós mesmos, buscar controlar, buscar diluir e buscar ver que todas as pessoas, todos os seres humanos são criados do mesmo modo. Não há distinção na criação originária. Todos somos criados do mesmo modo. Essa construção do corpo tem essa finalidade de proporcionar o desenvolvimento moral do ser espiritual. Desenvolvimento moral do ser espiritual. Como eu faço isso? Todas as vezes que eu quiser pensar mal de alguém, todas as vezes que eu quiser falar mal de alguém, eu posso falar mal sendo mal, ou falar um bem e colocar mas, né? A pessoa é ótima, maravilhosa, mas, olhe, eu já estou dando um corte daquilo que minha percepção fala, porque se nós formos para uma interpretação psicológica, é vergonhoso. O que eu penso do outro é uma projeção minha, é a energia que está dentro de mim, é como eu me vejo que ainda não me vi. Olha que paradoxo. Esse mas é problemático em nossa vida, não é? Então, nós vimos aí a questão das bênçãos da imortalidade, certo? E vamos ver agora os conselhos, né, que Joana nos dá. Ela nos dá cerca de 6 conselhos na segunda parte do seu texto para a nossa condução pela vida. Mas antes disso, eu estava aqui lembrando da questão 540 de O Livro dos Espíritos, que vocês já aprenderam, né, que o Livro dos Espíritos ele é uma origem filosófica de onde nascem outros livros do Pentateuco. Essa questão 540, ela está naquela parte, né, é a parte do Livro dos Médiuns, que tem cerca de 11 capítulos. Então, para nós estudarmos o Livro dos Médiuns, a gente precisa estar com o Livro dos Espíritos aberto. Nós não podemos estudar o Céu e o Inferno, o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, sem estarmos com o Livro dos Espíritos abertos junto a nós e entendermos as 4 grandes partes do Livro dos Espíritos. Então, essa questão 540 é uma questão muito interessante, que ela vai dizer que nós somos átomo e que o arcanjo de hoje já foi átomo. Né? Eu não estou aqui com o Livro dos Espíritos para falar com vocês, acho que é mais ou menos assim, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Como eu entendo isso? Olha, isso aí é a trajetória da perfeição, é nossa trajetória para Deus. Começamos como átomo, quando Deus nos criou na origem. Éramos
atos e estamos na nossa trajetória de encarnar e desencarnar, nascer e reviver. Não veio para cá me dizer que a Bíblia não tem isso. Por favor, lá em João, capítulo 3, vocês vão ver o diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Vão lá dar uma estudada para vocês observarem a profundidade desse diálogo com Nicodemos, já que Nicodemos era um fariseu, um mestre, e fazia parte do Sinédrio. Então, era uma pessoa de grande sabedoria. E vamos lembrar também na história que a reencarnação, esse tema, ele sempre esteve dentro dos diálogos de Jesus. Jesus sempre se reporta a esse reino dos céus, e que o reino dos céus, a nossa irmã Joana de Ângeles nos diz, para a gente lembrar que o reino dos céus é hoje. Olha que coisa interessante. O reino dos céus é hoje. Comece a trabalhar por você hoje, para que a vida fique mais leve. Mas para eu começar a trabalhar por mim hoje, eu preciso me autoconhecer. Para eu saber como eu estou me portando na existência. E essa existência tem consequências, né? Consequências graves. Porque o meu corpo, por exemplo, ele é resultado dos meus pensamentos, dos meus atos, espírito imortal que sou. Então a gente plasma na construção do corpo lá, né? Lembra das palavras de Jesus, né? Que nós somos água. E realmente nós somos água, vocês viram aí que 68% do corpo é água. Nós nascemos da água. O espermatozoide é uma gota d'água. E o óvulo também, que juntos vão produzir o corpo humano. Mas a direção desse corpo é do espírito, porque traz marcado nele ou um corpo perfeito, ou um organismo que funciona, uma máquina muito boa, que a gente pode degenerar com os nossos atos, com os nossos pensamentos, a gente pode alterar a fisiologia, né, por um momento de descuido, em que há um acidente, há alguma coisa, né, e a gente pode adoecer o nosso corpo com as questões psicossomáticas, e aí a gente termina entrando em quadros irreversíveis. Então, nós vamos ver aqui esse conselho, os conselhos da nossa irmã Joana de Ângeles para esse investimento de amor que é a existência. Nós somos aprendizes da vida, nos diz Joana. O espírito é um aprendiz da vida e cada vez que mergulha na encarnação ou mergulha no mundo da espiritualidade, está fazendo sempre um investimento de amor. Como é esse investimento de amor? As alegrias, as tristezas, as glórias, os prejuízos, os insucessos, são investimento de amor, porque é daí, entre o bem, entre a tristeza e entre o mal, que nós vamos, na trilha do autoconhecimento, retirar os elementos das nossas diretrizes para a vida. Somos aprendizes da vida. Qual é o recurso pedagógico que Jesus utiliza? Porque em tudo há um recurso pedagógico, para que a gente possa trilhar esses caminhos da encarnação e da desencarnação, para nos ajudar a nos aprimorar. Qual seria? Então, o recurso pedagógico é exatamente nascer de novo, encarnar e desencarnar. Esse é o recurso pedagógico.
enquanto nós precisarmos, com rapidez, transformar a nossa vida ético-moral, a gente vai desencarnar e pede imediatamente para voltar. Vai ficar, ó, pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá. Porque nós vamos reconhecendo quando o orgulho se abate, quando a arrogância vai embora, quando nos vemos doentes ou mortos de repente, estávamos na existência e agora continuamos na existência em outra onda vibratória. E aí a gente acorda, Senhor, eu quero voltar arrependido, porque eu quero primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Eu quero reparar tudo o que eu fiz. E aí, se o arrependimento é sincero, a gente volta com a carga de responsabilidade. Então, o primeiro conselho que nossa irmã vai nos dar, o primeiro, é lembrar que a nossa origem está no mundo espiritual. Nunca nos esqueçamos. Porque se nós nos esquecemos da imortalidade e vamos abraçar as ideias do niilismo, morreu, acabou, a gente vai ter muita dificuldade. Embora a misericórdia de Deus esteja pronta para nos acolher, mas nós vamos nos distanciar desse momento de felicidade, desse momento de evolutivo, em que nós vamos poder realmente estender as mãos para acolher aqueles que nós queremos ver felizes, que caminham junto conosco. Então, o segundo conselho que ela nos dá é para que a gente reflita a respeito da rapidez da existência. A experiência na vida é rápida. Quantos anos você tem? Quantos anos você terá ainda nessa existência? Porque a gente traça uns caminhos interessantes, né? A gente casa buscando o amor, tem os filhos, e aí trabalha para que os filhos não sofram o que eu sofri. Uma quantidade grande de gente pensa desse modo, e nós procuramos, né, colocar nossos filhos nas faculdades, de modo que eles tenham uma profissão. A gente vai em busca disso para ter segurança na vida, segurança para pagar suas contas, seu plano de saúde, ter sua casa, ter sua família. A gente trabalha para uma repetição da vida, né? Então, o terceiro conselho de Joana é cuidado com o que você fala, com o que você pensa, da forma como você atua. O quarto, ela diz, você precisa procurar o seu caminho de autoiluminação fazendo o bem para as pessoas. Eu posso fazer o bem de vários modos. Eu posso ficar calada, porque o silêncio também é o bem. E aprender que enquanto eu silencio, quando recebo a agressividade do mundo, eu oro. Senhor Jesus, me ajude a controlar a minha raiva, para que eu não devolva essa energia ruim que está sendo jogada em mim. Porque o nosso ímpeto é a devolutiva. A gente quer devolver aquilo que nos fazem. Então a gente quer agir por impulso, segura o impulso, raciocina, aprende que a mente é uma produtora de energia, positiva ou negativa. E aí é a hora de auto-olhar-se, naquele momento em que você procura estender as mãos. O quinto conselho são os mecanismos de aprendizagem que Deus coloca em nossas vidas. A alegria é um mecanismo de aprendizagem, a tristeza, o insucesso, a doença, a infelicidade, são mecanismos de aprendizagem. E o sexto é a gente usar a razão
e a lógica. Eu estava pensando como ensinar a razão e a lógica para vocês, mas eu vou deixar para outro momento. Usar a razão e a lógica para e edificar o bem. O bem que eu faço é uma energia boa que eu trabalho para os outros e ao mesmo tempo que eu dou, eu recebo. Tá vendo a razão e a lógica de amar? Eu dou e eu recebo. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou sofrimento, eu recebo sofrimento. Então a gente vive nessa troca. Ainda não conseguimos estar naquele patamar de dar só amor, porque nós temos um trabalho íntimo enorme a fazer conosco mesmos, contra a nossa impetuosidade, a nossa falta de raciocínio, a nossa falta de lógica em jogarmos para os outros tanta energia desconstrutiva que por fim volta para eu mesma como um bumerangue. E em voltando para eu mesma, desestrutura minha harmonia, desestrutura minha vida. E assim, queridos irmãos, nós nos despedimos desta quinta-feira, pedindo a Deus que harmonize suas vidas, que traga solidez para os nossos caminhos. Mas essa solidez a gente vai buscar dentro de nós. Então, que a paz de Jesus fique com todos e nos dê uma semana de luz e bênçãos.